Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Nesse dia seguinte, a classificação do Clube do Remo ontem diante da equipe do Águia de Marabá, dramática, no estádiozinho Oliveira, nos pênaltis. E o Fenômeno Azul que segue cobrando, claro, o melhor desempenho da sua equipe e a grande maioria pedindo aí a demissão do técnico Juan Carlos Osório. A gente vai conversar sobre esse jogo de ontem, sobre esses problemas, especialmente nas escolhas do técnico do Leão Azul, e de um problema também que precisa ser resolvido o quanto antes. Será que realmente é só a demissão do Osório suficiente para melhorar esse trabalho? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo sobre isso e falar também sobre algumas informações a respeito das contratações que o Remo está tentando aí no mercado para melhorar o seu elenco para 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.500 likes, pessoal. 1.500 é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, vamos lá conversar com vocês a respeito desse jogo de ontem do Clube do Remo diante do Águia de Marabá, no estádiozinho Oliveira, válido pelas quartas de final do Parazão 2026. O Leão Azul que se classificou nos pênaltis após empatar no tempo normal em 1-1. O Remo saiu atrás com aquele gol marcado ali pelo Gustavo 25, né, centroavante da equipe aguiana. E depois, no segundo tempo, quando o Iago Pikachu e o João Lucas entraram em campo, né, o Remo conseguiu melhorar e o Leão Azul chegou no gol de empate com a cobrança de pênalti do Iago Pikachu. E depois, nas penalidades, o Remo venceu pelo placar de 5-4. O Remo converteu todos os pênaltis e o goleiro Marcelo Rangel, que ontem completou 100 jogos pelo Leão, pegou o pênalti ali cobrado pelo zagueiro Wendel. Gente, seguinte, né, ontem o Clube do Remo entrou em campo com aquela formação que já de cara deixou todo mundo incrédulo, né? Com 4 zagueiros, Thalisson, Marlon, Kaique e o Léo Andrade. Léo Andrade de novo, né, sendo escolhido para fazer essa lateral esquerda, que claramente já está dando indícios há muito tempo aí de que não vai dar certo ele jogando nessa posição, porque o cara é zagueiro, o cara tem característica de zagueiro e ele não consegue fazer essa função, tanto que ontem, quando ele não conseguiu exercer essa função, o Kaique foi fazer a lateral esquerda. O Kaique foi para o lado esquerdo porque o Osório não levou o Brian Cufré. O Sávio, você já sabe da situação dele, né? Acabou ali sendo punido por conta de um suposto atraso no treino e não viajou para Marabá. Então ontem o Remo estava sem lateral esquerdo. E também o João Lucas viajou, mas ele preferiu colocar o Thalisson. Então o Osório tem um problema gigante aí, né? Para utilizar laterais. E assim, eu quero começar pela defesa, porque para mim é o problema mais crônico aí do trabalho do Juan Carlos Osório. Porque o time do Remo é um time que dá muitas oportunidades para os seus adversários. É verdade que ontem o Águia, especialmente no segundo tempo, só se defendeu. O Águia cozinhou o jogo ali, ficou ali confiando na famosa cera, né? Mesmo depois de ter tomado o gol de empate, o Águia não quis muito o jogo contra o Leão Azul, mas quando teve posse de bola, quando foi ali incisivo, o Águia foi muito perigoso. O Rangel teve que fazer milagre, teve o lance lá que o Marlon salvou em cima da linha, né? Então, esse sistema defensivo do Remo está com muitos problemas. Ontem, inclusive, né, o Zé Ricardo, junto com o Leonel Pico, também não fizeram uma boa partida, acabaram também sobrecarregando a defesa do Clube do Remo. Inclusive, no gol do Águia, né, esse combate não aconteceu ali na volância e o Águia conseguiu chegar com facilidade nesse sistema defensivo. Então o Osório, pelo que a gente está vendo, tá preferindo colocar 4 zagueiros do que trabalhar esse sistema, porque para mim o problema é o sistema. E com isso, a parte defensiva fica muito exposta, porque ele é um treinador kamikaze, né? Os times do Osório são times extremamente ofensivos. Eu acho que o grande símbolo do trabalho do Osório até aqui no Remo é aquele jogo contra o Atlético, que o Remo foi um time muito ofensivo, mas também um time que deixou muitos espaços
na parte defensiva. Aliás, de maneira inacreditável, o Osório ontem na coletiva disse: eu preciso de mais um zagueiro, sendo que ele utiliza 4 zagueiros por jogo, né, como ele fez ontem lá em Marabá. Então, realmente é bem complicado a gente ver tanto zagueiro aí no elenco. Tem Klaus, tem Cauã, tem Kaique, tem Léo Andrade, tem Marlon, e o treinador ainda abre a boca para dizer que precisa de zagueiro, né? Virou até meme essa fala dele ontem lá no estádiozinho Oliveira. O meio de campo, como eu disse, né, ele formou ali uma linha de 4 jogadores com o Vitor Bueno, o Aleph Manga, o Zé Ricardo e o Leonel Pico, e além do Patrick de Paula. Mas o time só foi funcionar bacana mesmo no segundo tempo com a entrada do Iago Pikachu pelo lado direito, quando o Remo ganhou aquele lado direito ali do Águia e foi perigoso por lá, e também abriu espaço na esquerda para o bom jogo que fez o Aleph Manga. Mas assim, galera, o grande problema em relação ao trabalho do Osório, além, claro, das escolhas malucas que ele faz aí durante as partidas, aliás, ontem, né, ele morreu abraçado com 3 substituições, ele só colocou o João Lucas e o Pikachu em campo, não utilizou o banco de reservas, não sei se ele não confia no banco, não sei se foi estratégia realmente em cima do Águia, né, de utilizar apenas os jogadores da Série A, inclusive desgastar os atletas da Série A, mas é incrível, cara, como esse elenco do Remo inchado, ele também é um problema, porque o treinador já disse várias e várias vezes aí que ele não quer trabalhar com 40 jogadores. Só que como é que o Remo vai contratar zagueiro, lateral esquerdo, que também é uma prioridade, atacantes de lado, né, que inclusive saiu mais uma vez aí na imprensa, a Liberal trouxe aí que o Remo de novo vai tentar o Jajá, né, para contratar. Como é que o Remo vai atrás desses jogadores se o elenco do Remo já tem quase 40 jogadores? Então, gente, eu acho que além, claro, da troca de treinador que a torcida já identificou, todo mundo está falando que realmente é um problema o trabalho do Osório, que realmente não vai evoluir, né, no ano aí. A gente torce muito para que as coisas mudem, mas no Parazão, por exemplo, mesmo com o time aí que a gente chama de alternativo, o Remo tinha que estar entregando mais. O time da Série A precisa de resultados, precisa de vitória, porque quando esteve com 2 vitórias nas mãos, o treinador foi o grande responsável por essas vitórias não aparecerem. No jogo do Mirassol, com as substituições, e no jogo do Galo também, com aquela escolha de colocar o Léo Andrade na esquerda. Então, é muito difícil você avaliar também um todo, até mesmo os jogadores do elenco, se o elenco está super inchado. Aquele problema lá do início da temporada, ele está ficando cada vez mais nítido agora, de um elenco muito inchado. Então como é que o Remo vai contratar tendo 40 atletas já desse elenco, um elenco completamente inchado e só com um campo para treinar? Então realmente fica muito difícil. A diretoria está muito pressionada, a torcida ontem, qualquer postagem que o Remo solta, a torcida já está colocando a hashtag Fora Osório, porque a paciência do torcedor, ela chegou no limite realmente muito alto. E assim, galera, a gente lembra aqui do que é o futebol, né? O futebol é um esporte simples, é um esporte que você não precisa inventar muita coisa para você chegar nos objetivos. E o Osório tem inventado muito aí em relação a esse trabalho. E fica aqui o questionamento: se o Remo for enfrentar Cametá ou Santa Rosa, que vão se enfrentar hoje lá no Parque do Bacurau, ele vai levar, por exemplo, se for em Cametá o jogo, se o Cametá passar, ele vai levar o time principal da Série A, ou ele vai levar o alternativo de vários jogadores que já não estão aí motivados para jogar o Parazão e, segundo o Sávio, inclusive, né, não estão mais motivados para trabalhar com o próprio Juan Carlos Osório? Ou ele vai levar o time principal, desgastar o time, correr o risco aí de uma lesão para o jogo contra o Inter na quarta-feira pela primeira divisão? Então, são essas perguntas que o Fenômeno Azul faz, né, apesar de boa parte da torcida já saber a resposta, né, e a diretoria é que precisa se manifestar, né, em relação a tudo que está acontecendo no clube do Remo. Porque assim, galera, eu sempre vou bater nessa tecla. Para mim, o Remo tem a obrigação esse ano de ser campeão paraense pelo investimento, assim como também vai ter a obrigação de chegar longe na Copa Norte, que também o Remo investiu aí para disputar. Se você não quer disputar, faz que nem o Goiás, desiste da competição e nem participa. O Goiás esse ano não vai participar da Copa Norte, da Copa Centro-Oeste, que depois vai virar Copa Verde. Então, amigos, é uma situação realmente muito complicada, né? A paciência do torcedor já bateu um limite altíssimo. A diretoria deve estar colocando como prioridade a Série A, então vai dar esse tempo para o Osório trabalhar até a Série A, mas Deus o livre uma eliminação aí no Paraense, eu não sei o que pode acontecer, já que seria, repito,
vergonhoso para o clube do Remo uma eliminação antes da final do campeonato com um investimento, com o elenco mais caro da história do futebol paraense. Seria realmente vexatório o Remo não chegar numa final de campeonato. Porque, repito, por mais que muita gente desdenhe do paraense, você faz um investimento e você coloca o teu time para jogar esse campeonato, você tem a obrigação, mesmo com um time alternativo, de chegar numa decisão como o Remo tem a obrigação de chegar em 2026. Então, a atuação ontem muito aquém, muito abaixo, né, e que preocupa o torcedor aí para a sequência da temporada. E repito o que eu disse na live ontem, a classificação de ontem deu esse tempo a mais para o Osório. Acho que ele só iria cair se o Remo fosse eliminado mesmo, se tivesse uma atuação ali realmente muito irreversível, né? Mas a diretoria vai seguir dando tempo para ele. O jogo já tem jogo contra o Cametá ou Santa Rosa domingo, seja em Belém ou em Cametá, né? E depois tem o Internacional na próxima quarta-feira pela Série A. E nesse jogo também a avaliação vai ser feita em cima do trabalho dele. Mas a paciência do torcedor já está esgotada e muita gente aí já não quer ver o Osório nem pintado de ouro. Repito, essa situação do Osório, ela escancara esse problema de planejamento lá atrás. Todo mundo já sabia a maneira com que ele trabalha, todo mundo sabia desses métodos aí malucos, né, de invencionices, de colocar zagueiro na lateral, de colocar lateral ali como ponta, enfim, todo mundo já sabia disso. O problema é que muita gente se confiou naquele planejamento inicial e agora a Conrad está chegando com o elenco inchado e um técnico que não consegue claramente, né, trabalhar com todos os jogadores à disposição. Então é isso, pessoal. O Clube do Remo conseguiu essa classificação muito em função também da qualidade dos seus jogadores de maneira individual ontem, né, como eu disse, Marcelo Rangel sendo decisivo nos pênaltis, Iago Pikachu entrando, conseguindo fazer o gol ali e ajudando a equipe também. Vitor Bueno, quando o Pikachu entrou, conseguiu melhorar. Aleph Manga, né, um jogador que vem fazendo uma baita temporada aí pelo Leão Azul. Enfim, o Remo que tem um time interessante, tem um elenco bom, mas precisa de um trabalho técnico que a gente sabe que precisa melhorar e muito. E a gente sabe também de que dificilmente vai acontecer com o técnico Juan Carlos Osório. O Remo segue no campeonato, segue aí com seu planejamento. Essa é a minha opinião. Se você discorda, você pode deixar aqui nos comentários, como ontem apareceram aqui, né, defensores do Osório, a gente respeita e tal, mas é a maneira com que a gente chega ao futebol e dificilmente o Remo vai conseguir alguma coisa assim, principalmente na Série A, com um trabalho que a gente sabe que precisa melhorar e precisa parar de inventar também. Quero muito saber a opinião de vocês, não esquece de deixar o like, é muito importante, de verificar a tua inscrição. Bora bater os 1.500 likes, hein, pessoal? Conto muito com vocês. Deixa teu hypar também para que o vídeo fique lá no topo da plataforma, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!